Turma do sétimo ano, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? A tia preparou esse vídeo aqui com muito carinho, com muita dedicação, pra gente fazer aquela revisão geral, né? Que já vimos em história, tá? Nós estamos falando sobre a expansão da América, mas não qualquer expansão, a expansão marítima, que foi aí marcada por vários eventos de marcos históricos muito famosos que conhecemos até hoje. Quero começar falando aqui para vocês sobre esses motivos da expansão europeia. E para que isso aconteça, eu vou precisar de alguns recursos de imagem. Então, enquanto eu estiver falando, a gente vai dando uma viajada aí no tempo, se imaginando nesse mesmo cenário. Combinado? Vamos para a primeira imagem e o primeiro contexto. Então, meninos, nós vamos começar falando sobre esses motivos para essa expansão marítima. Mas, tia, o que é uma expansão marítima? O próprio termo já faz referência, né? Ele quer expandir, mas expandir o quê? Eles queriam expandir tanto a questão cognitiva de descoberta, de conhecimento nessas expedições, quanto o próprio território, e abrir espaço aí para possíveis colonizações, que foi o que aconteceu posteriormente. Então, essa expansão marítima, ela foi possível graças a esse desenvolvimento econômico e ao crescimento demográfico da Europa. A demografia na Europa estava crescendo, o número de pessoas estava aumentando, por consequência, a economia também estava aumentando e foi gerando essa necessidade maior, e esse espírito expedicionário acendeu aí no coração da galera do continente europeu, tá bom? O que ilustra melhor para nós, como eu estou mostrando aí nas imagens, é o navio, né? Essas caravelas aí portuguesas, que é um dos maiores símbolos quando falamos de colonização, de expedições marítimas, dessa época em que a Europa estava ascendendo nesse aspecto e estava com essa necessidade expedicionária. Tá, eu vou falar para vocês mais tarde sobre a cartografia e como os cartógrafos eles trabalhavam diretamente nessas expedições. Então, depois dessa introdução, da gente descobrir as necessidades da Europa como potência, em estar aumentando aí seu território e sua gama cognitiva, né, no geral, que ilustra boa parte da história nacional e continental até hoje, vamos falar agora sobre a cartografia. O que seria a cartografia? Quando falamos de cartografia, nos lembramos de mapa. A cartografia ela é a ciência responsável, tá, adjunta à geografia, e ela fica encarregada de ilustrar o espaço geográfico através dos mapas. Então, nós temos vários tipos de mapa aí dentro da cartografia. Temos mapas climáticos, topográficos, mas esse tipo de mapa aqui, ele tinha uma particularidade, uma peculiaridade, vamos dizer assim. Esses cartógrafos, eles não tinham os recursos que nós temos hoje na atualidade para mapear um espaço geográfico, para ter aquela noção geral, mas eles tinham auxílio da matemática, certo? Da matemática, e tinham noções territoriais muito aguçadas por conta do costume em expedições. Então, eles, juntando todas essas habilidades, eles acabavam acertando em muito na silhueta dos continentes, acertando também em aspectos vamos dizer assim, biológicos de um espaço geográfico, certas espécies que vão ter lá, certas plantas, tudo isso era bem anotado pelo cartógrafo. Ele tinha um olhar assim, 360, bem aguçado. Ele sempre estava presente nessas expedições e era um instrumento chave. Sabe aquele cara muito requisitado? Qualquer pessoa que fosse subir em alto mar para fazer essas expedições precisaria ter pelo menos um conhecimento mínimo de cartografia, certo? Vamos falar sobre o Américo Vespúcio e o Cristóvão Colombo, que são exemplos aí de caras que eram bem afiados na cartografia também. E para continuar falando aqui de expedições, eu vou falar para vocês de um cara que ele veio lá da Itália, nosso Américo Vespúcio, por questões históricas e até algumas pessoas. Aí os historiadores falam que questões do destino mesmo, por isso a nossa América tem esse nome. O Américo Vespúcio, ele vindo lá da Itália, né, já tendo aquela fama de explorador, ele era muito obcecado pela cartografia. Então, quando você vai ver algumas ilustrações do Vespúcio, os ilustradores costumam colocar ele no meio de globos terrestres, com um compasso na mão, para mostrar essa fidelidade e essa importância que ele dava
aos estudos cartográficos. E como ele era explorador e cartógrafo, ele também, obviamente, era um grande navegador, certo? Ele participou aí de várias expedições pelas terras que o próprio Colombo ele acabou desembarcando. E essas observações que ele fez constatou que vários territórios que ele acreditava, né, ser das Índias era, na verdade, um novo continente que foi chamado posteriormente de América, em sua homenagem. Vale ressaltar para os senhores e senhoras também que a África, a Ásia e a Europa já eram conhecidos, tá? Mas a América ainda não. E diretamente da Europa também nós temos o Cristóvão Colombo, alvo até de piadinhas aí que vocês fizeram com o nome dele na sala de aula. O Cristóvão Colombo ele também veio lá da Itália, tá bom? E essa questão assim de o Vespúcio e ele tiverem vindo do mesmo local, do mesmo país, serem da mesma nacionalidade italiana, eles tiveram essa influência direta, um foi influenciando o outro e isso acabou formando um gatilho, um estopim para que essas expedições aumentassem, chegassem até a coroa portuguesa e se tornassem alvo de interesse. Tá? Ele comandou várias navegações, sabe o que são várias navegações? Várias navegações espanholas que chegaram até o continente americano lá por volta de 1492, 1493, por aí. Então guardem bem essa data com vocês, esse número, 1492. Lá em 1492, Colombo, a expedição dele aportou. E ele acreditou que tinha chegado, sabe aonde? Nas Índias. As Índias do continente asiático. Só que o Vespúcio, nosso Vespúcio, ele disse o seguinte: não, eu já conheço as terras brasileiras, eu já passei pela costa norte e pela costa leste da América do Sul. E você não encontrou Índias. Sabe o que você encontrou? Você encontrou o Novo Mundo. E esse foi um termo de peso para toda a Europa, mas em especial para todos os navegadores, os navegantes. Esse termo, Novo Mundo, ele ilustra o pensamento europeu sobre a América, porque era uma grande oportunidade de exploração. Isso deixou a Europa eufórica, certo? Então, essa palavra Novo Mundo é um termo muito utilizado para se referir à América por parte dos europeus naquela época. Claro, meninos, isso não é nem um terço, nem metade do conteúdo, tem muito mais coisa. Mas como isso é revisão, um compilado de conteúdos, eu tentei trazer o máximo possível do que aconteceu nessa introdução a essas expedições, tá? O resto aí fica com vocês, eu acredito que tenham estudado. Se não estudarem, puxa a orelha de vocês agora, vão estudar. Vão estudar para tirar aquele 10 bacana na prova, não para me agradar, nada do tipo, mas para comprovar o grande potencial de vocês, certo? Um abraço, bons estudos.